Tem coisa que a gente não esquece nunca, mesmo que passe 50 anos por cima. E o que aconteceu naquele milharal do Zé Curió em 1998? Rapaz, isso aí ficou marcado na alma de todo mundo que morava nas redondezas do povoado de Lagoa Seca. Tu já ouviu falar desse lugar? É um canto perdido entre Caruaru e Garanhuns, dessas bandas de Pernambuco, onde o vento chega antes das notícias e onde o silêncio da noite pesa mais que saco de farinha. Antes de eu seguir com esse caos, deixa eu te pedir uma coisa, vice. Se tu tá gostando de ouvir essas histórias que eu guardo na memória, deixa teu like aí embaixo e segue esse canal que tem muito causo bom ainda para contar. Agora, vamos ao que interessa, que essa história não espera. Era mês de junho, a época que o milho tá no ponto, aquelas espigas graúdas, cheias de grão amarelo, e o Zé Curió tinha plantado 3 alqueires de terra só de milho. O homem era viúvo. Morava sozinho com o filho adolescente, o Cícero, num rancho de taipa e telha, com cerca de arame farpado ao redor. A roça ficava grudada na casa e, de noite, quando o vento batia, dava para ouvir o farfalhar das palhas lá de dentro do quarto. Era um barulho que acalmava, sabe? Aquele igualzinho ao som de alguém varrendo o chão com vassoura de palha. Mas no dia 12 de junho daquele ano, o barulho mudou. Cícero foi o primeiro a perceber. O menino tinha uns 16 anos, magro, espigado, olho vivo de quem nasceu no mato. Ele estava deitado na rede, tentando pegar no sono, quando ouviu diferente. Não era mais só o vento nas folhas. Era como se alguém tivesse caminhando devagar entre as fileiras do milharal. Passos arrastados, lentos, pausados, e aquele som de palha se quebrando. Trec, 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 como se algo pesado tivesse empurrando os pés de milho para passar. Ele levantou da rede, foi até a janela de madeira e espiou pela fresta. A lua estava cheia naquela noite, iluminando tudo com aquela luz prateada e fria que deixa as coisas meio fantasmagóricas. O milharal parecia um mar parado, com as espigas balançando leve, mas lá no meio, uns 50 metros adentro da roça, ele viu uma sombra, alta, mais alta que qualquer homem que ele conhecia. Andava curvada, com os braços compridos, balançando dos lados, e ia empurrando as plantas como quem abre caminho na mata. Cícero sentiu o coração bater na garganta. Ficou ali parado, agarrado no batente da janela, sem coragem de chamar o pai, sem coragem de se mexer. A criatura, porque aquilo não parecia gente, continuou andando devagar, desviando das fileiras, parando de vez em quando como se estivesse farejando o ar. E aí ela parou de frente para casa. Ficou ali, parada, olhando. Cícero não conseguia ver o rosto direito por causa da distância e da sombra. Mas ele jurava que sentiu os olhos daquela coisa cravados nele. Um arrepio subiu da sola do pé até a nuca. Ele fechou a janela devagar, voltou para a rede e puxou o lençol até o queixo. Não dormiu. Passou a noite toda de olho aberto, ouvindo aquele som. Trec, trec, trec. No outro dia de manhã, quando o sol já estava alto
e o galo tinha cantado faz tempo. Cícero contou para o pai o que tinha visto. Zé Curió era homem de pouca conversa e muita descrença. Ele bufou, cuspiu no chão e disse que o menino era com medo de dormir sozinho, que aquilo devia ter sido sombra de árvore ou até um boi que fugiu do pasto do vizinho. Mas mesmo assim, quando foi dar uma vistoria na roça depois do almoço, ele viu as marcas no meio do milharal, bem onde Cícero disse que tinha visto a criatura. Tinha um rastro claro. As plantas estavam todas amassadas, quebradas na base, e no chão de terra batida tinha pegadas. Mas não eram pegadas normais, não. Eram compridas demais, estreitas, com dedos que pareciam garras afundadas no barro seco. E o pior, elas vinham de longe, lá do fundo da roça, e iam direto até a cerca da casa. Paravam ali e voltavam. Zé Curió ficou com a cara fechada o dia inteiro. Não falou nada com o filho. De tarde, foi até a venda do seu Damião, no centrinho de Lagoa Seca, e comprou uma espingarda calibre 12, usada com 6 cartuchos de chumbo grosso. Quando voltou para casa, travou todas as portas e deixou a espingarda carregada encostada na parede do quarto. Naquela noite, os dois ficaram acordados. Cícero deitado na rede, Zé Curió sentado numa cadeira de balanço, com a arma no colo. A casa estava em silêncio. Dava para ouvir o tic-tac do relógio velho na parede da sala. Lá fora, o vento começou a soprar, trazendo aquele cheiro de terra seca, misturado com o cheiro adocicado do milho maduro. Os grilos cantavam, um cachorro latiu longe, e então o som voltou. Trec, 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 passos arrastados, lá no meio da roça. Cícero sentou na rede, o corpo todo tenso. Zé Curió levantou da cadeira devagar, a espingarda apontada para a porta. Os dois ficaram ali imóveis, ouvindo aquela coisa se aproximar. O som era lento, deliberado, como se o que quer que fosse soubesse que eles estavam ouvindo, como se estivesse brincando. Trec, 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 cada vez mais perto. A criatura passou pela cerca. Dava para ouvir o arame farpado esticando e rangendo. E aí ela parou do lado de fora da casa, bem na frente da porta de madeira velha e empenada. Silêncio. Um silêncio pesado, tenso, que parecia sugar todo o ar da casa. Cícero estava tremendo. Zé Curió apertou o cabo da espingarda com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele deu um passo em direção à porta. Mais um. Chegou perto, ergueu a arma e falou com a voz rouca e firme. Quem tá aí? Nada. Quem tá aí? Eu perguntei. E então veio a resposta. Não era voz de gente. Era um som grave, rouco, meio abafado, como se viesse de dentro de um buraco fundo. E dizia arrastado: Eu quero entrar. Zé Curió sentiu a pele arrepiar todinha. Cícero soltou um gemido baixo de pavor. A criatura bateu na porta. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Não era batida forte. Era lenta, ritmada. Toc, toc, toc. Como se tivesse todo o tempo do mundo. Sai daqui, gritou Zé Curió. Sai, senão eu atiro. A criatura parou de bater. Ficou tudo quieto de novo. E então eles ouviram o som de algo se arrastando na parede da casa, riscando, arranhando, subindo.
coisa estava escalando a parede. Cícero correu para o canto do quarto, se encolheu no chão. Zé Curió apontou a espingarda para o teto, acompanhando o som. A criatura chegou no telhado. Dava para ouvir as telhas rangendo, uma por uma com o peso. Ela andou devagar por cima da casa inteira, como se estivesse mapeando, sentindo onde eles estavam. E parou bem em cima do quarto. Silêncio. E então, uma risada, baixa, rouca, arrastada. Zé Curió disparou a espingarda pro alto. O estouro foi seco e alto. Ecoou pela casa inteira. Algumas telhas se estilhaçaram e a criatura saiu correndo. Eles ouviram ela descer da parede, cair no chão com um baque pesado e sair em disparada para o milharal. O barulho das palhas sendo destruídas era alto, violento, como se ela tivesse arrancando os pés de milho pela raiz. E foi sumindo, sumindo, até que não se ouviu mais nada. Pai e filho passaram o resto da noite acordados, com a porta travada e a espingarda engatilhada. Quando o sol nasceu, Zé Curió saiu devagar de casa. Foi até o milharal. A roça estava destruída. Um caminho largo de plantas arrancadas e pisoteadas cortava a plantação inteira, da cerca até o fundo. E nas telhas quebradas do telhado tinha marcas, arranhões fundos, como se fossem feitos por unhas enormes e afiadas. A notícia correu rápido. No outro dia, metade do povoado de Lagoa Seca estava na porta da casa do Zé Curió, querendo ver as marcas. Tinha gente que ria, que dizia que aquilo era invenção. Tinha gente que ficava calada, olhando para o milharal com medo. E tinha os mais velhos que balançavam a cabeça e falavam baixo. É o Caipora. Ele voltou. Caipora. Tu já ouviu falar, né? Aquela criatura das lendas antigas, protetor da mata, bicho meio homem, meio animal que aparece quando alguém desrespeita a natureza. Diziam que ele tinha pés virados para trás, corpo coberto de pelos, olhos que brilhavam no escuro, e que ele assombrava quem desmatava, quem matava bicho à toa, quem não respeitava a terra. Mas o Zé Curió não tinha desmatado nada. Ele só tinha plantado o milho dele na terra que era dele. Então, por que aquela coisa tinha vindo? Por que tinha escolhido a roça dele? Foi a dona Mocinha, uma senhora antiga do povoado, parteira e benzedeira, que deu a resposta. Ela apareceu na casa do Zé Curió 3 dias depois, com um terço na mão e um feixe de arruda debaixo do braço. Olhou para o milharal, olhou para as marcas no telhado e falou: essa terra aqui já foi cemitério de escravo. Tá pisando em cima de osso, Zé. Zé Curió ficou branco. Ele sabia que a fazenda antiga, a que existiu ali há mais de 100 anos, tinha sido de senhor de engenho. Sabia que escravos tinham trabalhado e morrido naquelas terras. Mas cemitério, ele nunca tinha ouvido falar disso. Meu avô me contou, disse Dona Mocinha, a voz baixa e séria. Quando os escravos morriam, não enterravam em Campo Santo. Jogavam num buraco qualquer, sem reza, sem nome, sem nada. E ficavam ali esquecidos. A terra lembra, Zé. A terra sempre lembra. Ela benzeu a casa, defumou com arruda, jogou sal grosso nos cantos e deixou um copo d'água com sal embaixo da cama de Cícero. Disse que eles precisavam respeitar os mortos, que precisavam pedir licença.
que precisavam acender uma vela branca no meio do milharal toda sexta-feira até a colheita acabar. Zé Curió fez tudo o que ela mandou. Toda sexta ele acendia a vela. E a criatura não voltou, não naquela semana, nem na outra. Mas Cícero começou a sonhar, toda noite, o mesmo sonho. Ele estava no meio do milharal. De dia, o sol batendo forte na cabeça. As espigas estavam todas maduras, balançando no vento. E ele ouvia um canto baixo, triste, arrastado, em língua que ele não conhecia. Vinha de todos os lados, e quando ele tentava sair do milharal, não conseguia. As fileiras eram infinitas. Ele andava, mas não chegava em lugar nenhum. E o canto ficava mais alto, mais próximo. Até que ele via, no meio das plantas, um rosto escuro, marcado, com olhos fundos e vazios. E o rosto abria a boca e gritava. Cícero acordava suando, o coração disparado, o corpo tremendo. Não contou para o pai. Tinha medo de preocupar o homem, que já estava com cara de quem não dormia direito. Foi no dia 24 de junho, na véspera de São João, que as coisas pioraram. O povoado inteiro estava em festa. Fogueira acesa na pracinha, forró tocando, cheiro de canjica e milho assado no ar. Zé Curió e Cícero foram, mas voltaram cedo. O pai disse que estava cansado, mas o filho sabia que era mentira. O homem estava com medo. Medo de deixar a casa sozinha. Medo de voltar e encontrar a criatura esperando. Chegaram em casa perto das 10 da noite. Trancaram tudo. Zé Curió colocou a espingarda do lado da cama e apagou a lamparina. Cícero deitou na rede, mas não conseguiu dormir. Ficou ali, balançando devagar, olhando para o teto escuro, ouvindo os fogos estourando longe. E então o som voltou. Trec, trec, trec. Cícero sentou na rede de uma vez. O coração disparou. Ele olhou para a porta do quarto do pai, mas estava fechada. Será que o pai estava ouvindo também? Ou era só ele? Trec, trec, trec. Mais perto agora. A criatura estava andando entre as fileiras do milharal, vindo em direção à casa. Cícero levantou, foi até a janela e espiou. A noite estava clara, com a lua cheia iluminando tudo. E lá, no meio da roça, ele viu. Não era uma criatura só, eram várias, dezenas delas, sombras altas, magras, caminhando devagar entre as plantas. Todas vindo na mesma direção, todas vindo para casa. Cícero quis gritar, mas a voz não saiu. Ele ficou ali, grudado na janela, vendo aquelas coisas se aproximarem. Elas não faziam barulho agora. Andavam em silêncio, como se flutuassem. E quando chegaram na cerca, pararam. Ficaram ali, paradas, olhando. Cícero conseguiu se mexer, correu até o quarto do pai, empurrou a porta. Balançou o homem. Pai, acorda! Elas estão aqui? Zé Curió acordou assustado, pegou a espingarda, levantou. Foi até a sala, espiou pela janela e viu as criaturas todas ali, paradas, olhando. Meu Deus do céu! Sussurrou ele. E então elas começaram a se mover, todas ao mesmo tempo. Vieram para casa, bateram na porta, bateram nas janelas, bateram nas paredes. O som era ensurdecedor. Toc, 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 toc. Como tambor, como chuva, como coração batendo descontrolado. Zé Curió
disparou a espingarda. O vidro da janela explodiu. As criaturas recuaram, mas não saíram. Continuaram batendo, cada vez mais forte, mais rápido. A casa inteira tremia. Licença! Gritou Zé Curió, a voz saindo rouca. Eu peço licença! Perdão! Perdão pelos que morreram aqui. Perdão! O som parou, de uma vez. Silêncio. Zé Curió e Cícero ficaram ali, abraçados, tremendo, esperando. E então ouviram um sussurro. Vinha de todos os lados. Dezenas de vozes sussurrando a mesma coisa, ao mesmo tempo. Licença foi dada e as criaturas sumiram. Simplesmente sumiram. Quando o sol nasceu, não tinha mais nada. Nenhuma marca, nenhuma pegada. Nem as plantas estavam amassadas. Era como se nada tivesse acontecido. Mas Zé Curió sabia. Cícero sabia. Dona Mocinha sabia. Eles colheram o milho naquela semana. Venderam tudo. E Zé Curió nunca mais plantou naquela terra. Deixou ela descansar. Deixou o mato crescer. E toda sexta-feira, até o dia que ele morreu, acendia uma vela branca no lugar onde tinha sido o milharal. Cícero cresceu, casou, teve filhos, mas nunca mais dormiu direito. Até hoje, quando o vento bate nas palhas de milho em qualquer lugar que ele está, ele para, escuta e sente aquele arrepio subindo pela nuca. Porque tem coisa que a terra não esquece, vice? Tem dor que fica enterrada, esperando. E quando tu mexe nela sem pedir licença, sem respeito, ela volta e cobra. Nem sempre com sangue, às vezes só com medo. Um medo que nunca mais sai de dentro de tu. Eu conheci Cícero. Conversei com ele várias vezes antes dele se mudar para Recife. E toda vez que ele contava essa história, os olhos dele ficavam vidrados, a voz falhava. E ele terminava sempre do mesmo jeito. Mané, tu acredita em alma penada? E eu respondia, Cícero, eu acredito em respeito e em licença, porque o que não tem descanso não deixa ninguém descansar. A terra de Zé Curió hoje é um matagal. Ninguém planta lá, ninguém cerca, ninguém mexe. O povo de Lagoa Seca passa longe. E nas noites de lua cheia, dizem que ainda dá para ouvir, lá de longe, o som das palhas. Trec, trec, trec. Nem tudo que é medo vem do escuro, vice? Às vezes, ele vem da história, da dor que a gente esqueceu, do sangue que a terra bebeu. E quando tu pisa nessa terra sem saber, sem pedir, sem respeitar, ela lembra e te faz lembrar também. E tu, cabra, já ouviu algo assim por essas bandas?